Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre o avanço do eixo na Segunda Guerra Mundial. Lembra quando a Segunda Guerra Mundial começou? 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, desobedecendo a acordos anteriores, como a Conferência de Munique, que proibia novas invasões alemãs. A Alemanha, que já havia invadido a Áustria, os Sudetos, a Tchecoslováquia, em 1º de setembro invadiu também a Polônia. E aí sim, França, Inglaterra e outros países, ainda em setembro de 1939, declararam guerra à Alemanha nazista. Porém, até abril de 1940, não houve movimentação de tropas. Entre setembro de 39 e abril de 40, a chamada Guerra de Mentira. Mesmo a França tendo declarado guerra contra a Alemanha, a França então se fortificou na divisa com a Alemanha, a chamada linha Maginot. E na divisa da França com Luxemburgo, Bélgica, a França até tinha fortificações, mas não tão pesadas, não tão reforçadas, porque Bélgica, Luxemburgo, Holanda haviam declarado neutralidade nesse conflito contra a Alemanha. Então a França esperava um ataque alemão e fortificou a sua divisa, chamada linha Maginot, durante esse período da chamada Guerra de Mentira. Mas a Alemanha começou seu avanço em abril de 1940, mais ao norte, no Mar do Norte, dominando Dinamarca e Noruega, de maneira a garantir o fornecimento de ferro da sua aliada Suécia, ferro fundamental numa guerra. Então, avanços iniciais no Mar do Norte. Depois, em maio de 1940, na sequência, a Alemanha invadiu ainda os países neutros, Luxemburgo, Holanda e Bélgica, todos aí na divisa com a França. Como que a Alemanha conseguiu tanto sucesso militar em pouco tempo, tão rapidez? Usando a chamada tática da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg era uma inversão de táticas militares até então usadas. Primeiro, o ataque da Força Aérea, com o alvo principal nas torres de comunicação e nas estradas e pontes. Depois, com o adversário perdido, o uso dos tanques de guerra e, por último, a infantaria para ocupar o espaço com o menor desgaste possível das tropas. Então, um domínio rápido sobre o inimigo. E nesses domínios rápidos, ainda no final de maio de 1940, a Alemanha invadiu a França e em 14 de junho de 1940, Paris já havia sido tomada pela Alemanha, e no dia 22 de junho de 1940, menos de um mês, a Alemanha já havia derrotado a França assinou sua rendição. Essa é uma imagem de 23 de junho de 1940, o Hitler em frente à Torre Eiffel, o principal símbolo da França. Então a França estava dominada e humilhada pela Alemanha, que anexou a França ao seu território. A França virou um território da Alemanha. Após invadir a França, a Alemanha foi para cima da Inglaterra na chamada Operação Leão Marinho, batalhas aéreas entre Alemanha e Inglaterra. Essas batalhas duraram aí 10 meses, entre julho de 1940 e maio de 1941, e o grande destaque aí para a resistência da Inglaterra foi para o primeiro-ministro, o Winston Churchill, que animou a população a permanecer na luta contra a Alemanha. Uma de suas frases, seus discursos: estamos lutando para salvar o mundo inteiro da peste da tirania nazista. Então ele pregando essa união entre os ingleses. A Itália, também do eixo, entrou na guerra em 1940, em junho, aproveitando o prestígio alemão, mas teve um desempenho militar muito ruim no sul da Europa, no norte da África, e teve que contar com a ajuda de tropas alemãs para conseguir ter algumas vitórias. E, surpreendentemente, em 22 de junho de 1941, a Alemanha iniciou a chamada Operação Barbarossa contra a União Soviética, com quem ela tinha um pacto de não agressão. Então, de surpresa, atacou a União Soviética, tentando dominar aí esse seu grande inimigo, o país comunista da Europa, e ampliar suas fronteiras. Então, a Alemanha colocou a União Soviética na guerra agora, junto com os aliados, contra si. Então, a União Soviética entrou na guerra contra a Alemanha.
Nesse vídeo, nós falamos sobre o avanço do eixo no início da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!